De todos os temas interligados relacionados à salvação, os mais fundamentais são o arrependimento, o perdão dos pecados, a reconciliação e a justificação. Atos capítulo 20, versículo 21, revela quão intimamente o arrependimento está associado com a fé. O testemunho de Paulo, tanto aos judeus como aos gentios ou os gregos, era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento é uma mudança completa da mente em relação a Deus e a si mesmo, ao pecado e ao juízo. É absolutamente necessário para a salvação, como parte intrínseca da fé para com Deus. Realmente, um não pode ocorrer sem o outro. O perdão dos pecados apresenta o pecador acusado e convicto com uma cédula riscada, enquanto a justificação lhe dá uma posição completamente nova aos olhos de Deus. É isto que nós temos em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Na sua grande epístola judicial, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta o homem como tendo se rebelado contra a revelação que Deus lhe deu, seja pela natureza ao seu redor ou pela comunicação especial das Santas Escrituras. Isto, por necessidade, contém também uma rejeição de uma das principais afirmações divinas. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus se manifestou em carne na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Na mesma carta aos Romanos, ele também expõe o homem como corrupto em pensamento, palavras e atos, e as raízes de tal comportamento voltam até Adão, o primeiro homem. O veredito, do qual não se pode escapar, é registrado em Romanos capítulo 3, versículo 19, em palavras inegavelmente claras e que já, sem dúvida, você já leu. Toda a boca fechada e todo mundo seja, ou declarado, condenável diante de Deus. Temos que enfatizar aqui também que a culpa do homem é tal que somente o perdão divino pode limpar esta conta, embora isto seja visto nos escritos dos profetas. O Senhor mesmo se manifestou como um Deus rico e perdoador. Note, por exemplo, Neemias capítulo 9, versículo 17 e Isaías capítulo 55, versículo 7. O perdão dos pecados não apaga o crime original, isto é um fato histórico, mas o perdão cancela o registro para que a responsabilidade final não seja mais imputada ao pecador. Outro tomou seu lugar e assumiu aquela dívida como se fosse dele mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus fez isto na cruz por nós. E todo aquele que crê nele obtém estas bênçãos. Da mesma forma, a justificação precisa ser considerada como parte indivisível do processo da salvação. O perdão dos pecados, que acabamos de considerar, é o outro lado da moeda. Se, por um lado, o homem é declarado inocente, por outro, ele é declarado como tendo uma posição justa diante de Deus e que também lhe dá aceitação com Deus. A justificação em si não torna o crente justo, mas o considera ou julga, ou julga ele assim, né? Antes de chegar à sua grande declaração de Romanos capítulo 5, versículo 1, antes de Paulo chegar a essa declaração, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, é isto que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo usa a expressão imputar ou levar em conta mais ou menos 10 vezes. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 4, do versículo 3 ao 24. Em cada uma dessas ocasiões, a expressão poderia ser traduzida creditado. Este fato enfatiza
o que já foi afirmado, este aspecto da salvação é uma afirmação jurídica de que o pecador que creu teve todas as suas acusações quitadas e agora ele é declarado absolutamente justo pelo próprio Deus da santidade. Por causa da morte do Senhor Jesus, em prol do pecador, Deus pode eternamente fechar a conta do pecado do crente e sem qualquer injustiça declarar que seus filhos, um e todos, são justos diante dele. Esta é a bondosa e maravilhosa provisão que Deus fez para o pecador ao entregar o seu Filho à morte da cruz. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas a salvação não é sem preço. Ela tem exigências que não podem ser ignoradas. Não existe uma doutrina dizendo que podemos continuar em pecado para que a graça abunde, como lemos na pergunta retórica de Paulo em sua resposta em Romanos capítulo 6, versículo 2. E isto pode ser entendido corretamente quando lembramos que a salvação tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. As Escrituras apoiam esta bem conhecida verdade. Em pelo menos 3 ocasiões nas cartas aos Coríntios, Paulo fala daqueles que já são salvos. Note, a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Também, o evangelho pelo qual sois salvos. Isto está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e no capítulo 15, versículos 2 e 3. Temos mais, porque somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. De igual modo, a fase presente da salvação é mencionada até com mais frequência. Encontramos um exemplo muito importante dito na carta aos Efésios, que é uma carta que descreve a riqueza espiritual possuída por todos os crentes em Cristo. Ligado às riquezas concedidas pela graça, há muitas referências ao andar diário do salvo, e nesse contexto as palavras são notáveis, por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 1 e o 17. Note o que diz: Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E digo isto, e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Também não faltam palavras sobre o aspecto futuro e perfeito da salvação. Paulo estimula os santos romanos a conhecerem que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isto coloca a salvação no aspecto futuro, que é a consumação da salvação. Romanos 13, versículo 11. Em relação às recompensas para os servos de Deus, notamos que a infidelidade trará perda, mas o servo será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. A salvação, propriamente dita, é o dom gratuito de Deus, a possessão da qual sempre produz uma mudança notável na vida daquele que professa tê-la recebido. As exigências da salvação são tais que, onde a evidência prática estiver ausente, esta profissão nada mais é do que uma anomalia. Nós, que pertencemos a Cristo, pelo direito da redenção, devemos andar de tal modo que a imagem de Cristo seja refletida em nós. Salvação não é somente salvação da penalidade do pecado, mas o salvo conhece também uma libertação progressiva do seu poder. Ou seja, a salvação tem um poder progressivo na vida do crente. Ele não está fazendo mudanças para ser salvo, mas as mudanças que ocorrem na sua vida progressiva é porque ele foi salvo. A obra da salvação é tão gloriosa que inclui todo o empreendimento remidor de Deus para livrar os homens do seu estado pecaminoso e culpado e apresentá-los finalmente irrepreensíveis com alegria perante a sua glória.
Judas, versículo 24. Judas só tem um capítulo. Deus ainda não terminou com seu povo. Um dia radiante de glória ainda está por vir. No presente, estes nossos corpos físicos estão constantemente sujeitos às táticas invasoras do pecado e, lamentavelmente, tal é a nossa natureza fraca que frequentemente cedemos. O idoso João disse que seu motivo em escrever sua primeira epístola era para que não pequeis, capítulo 2, versículo 1. Desde o novo nascimento e o recebimento do Espírito Santo, o salvo não tem nenhum incentivo para pecar, no entanto, ele ainda peca. Esta mesma carta nos traz à memória que a nossa comunhão com Deus, o Pai, é mantida pelo sangue purificador do Senhor Jesus e pela confissão e abandono do pecado, caso isto ocorra na vida do crente. Temos um advogado com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Por isso o salvo tem mais razão ainda para almejar ardentemente o tempo quando ele terá terminado para sempre com o pecado em todas as suas formas. Todos os salvos naquele dia bendito ainda futuro serão trazidos ao completo conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Corpo de glória, conforme está registrado em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Naquele tempo, o Senhor Jesus aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 28. Por enquanto, toda a criação geme, esperando ser libertada da escravidão da corrupção causada pelo pecado. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Romanos capítulo 8, versículos 20 a 24. Então se ouvirá uma grande voz de uma grande multidão, trovejando em todo o universo e dizendo: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 1.